Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde a todos, né? Eu venho aqui apresentar o meu trabalho, falar um pouquinho sobre a peça Frei Luiz de Souza. De antemão eu digo, né, que não deu para gravar o podcast, porque eu estava com um problema na configuração do áudio, né? Mas eu resolvi fazer esse vídeo apresentando aquele que será o tema do meu trabalho, né? Para a disciplina de seminários temáticos, certo? E o título do meu trabalho, né, é A Tragédia Política em Frei Luiz de Souza, de Almeida Garré. Né? Eu me chamo Angélica, sou discente, né, do programa de pós-graduação em letras da UFC e aqui vamos nós, certo? Pessoal, né, esse trabalho tem como objetivo principal analisar a peça Frei Luiz de Souza, que foi publicada em 1843. E aqui a primeira informação importante, né? Em que período essa peça foi feita, né, publicada? E aqui a gente pode dizer que Portugal passava por um processo de transição importante, né? Que era um processo de transição não somente de um sistema político, né, de um sistema econômico de assentamento da sociedade, que é, né, o absolutismo, que passava, né, a cair por terra para dar vez ao liberalismo econômico, né, mas que também era uma ruptura em relação a uma forma de pensamento, a uma mentalidade. Por quê? Né? A gente sabe que o romantismo, e isso não se deu apenas em Portugal, se dá em todos os países em que ele despontou. O romantismo, ele traz em si o seu bojo, né, filosófico, a ideia de liberdade e a ideia de individualidade, né? A partir do momento em que o centro da sociedade deixa de ser a coroa, em que o centro da sociedade, né, deixa de ser o campo e passa a migrar para a cidade, os primeiros burgos que surgem, não é? Em contrapartida do modelo agrícola, essa sociedade passa a se modernizar, passa a entender a vida cultural de uma forma um tanto quanto diferente, né? Então a gente pode observar que essa transição não é apenas uma transição de um modelo político, não é a transição apenas de um modelo econômico, é uma transição de um modelo cultural, né? Então ele nasce nesse contexto e faz uma coisa interessante, né? Aproxima-se da tragédia grega ao emular, ou seja, copiar, mas aqui entendamos copiar no bom sentido, o discurso grandiloquente dos grandes tragediógrafos gregos, revigorando-os dentro de um contexto de busca pela consolidação de um teatro português eminentemente nacional. Né? E aqui vem a questão trazida também, né, pelo romantismo, que é do nacionalismo. Né? O que é a nossa pátria? Né? O que é o nosso país? Quais são se a gente olha para o eu de uma forma micro, né, política, a gente vai olhar para a pátria de uma forma macropolítica, né? A gente vai olhar para esse ideal de nação, tentando enxergar também dentro dela a ideia de um povo. Que povo é esse, né? Que teatro é esse? Inserido visceralmente dentro da corrente estética filosófica do romantismo, Garré ambienta sua tragédia em um novo contexto de recepção que revigorava em meados do século XIX. Antes de partirmos para a análise comparativa da obra, observamos que Garré tinha a intenção de aproximar-se dos gregos, ou seja, ele faz isso de forma intencional, não é deliberada, né? É intencional, é um projeto de escrita, é um projeto de dramaturgia. Como é que ele emula? Como ele copia? O que é que existe de continuidade e de ruptura em relação à tragédia, entre aspas, a tragédia grega, né?
O que é que existe de pontual, de ponte entre esses dois teatros, né? E olha o que ele diz, logo no prefácio de Frei Luís de Souza. Na história de Frei Luís de Souza, como a tradição alegou a poesia, desprezados para este efeito os embargos da crítica moderna, a qual ainda tão somente alegou, mas não aprovou. Nessa história, digo, há toda a simplicidade de uma fábula trágica antiga, lembrando que Aristóteles fala sobre a fábula, que é a peça, né, o elemento principal de uma tragédia. É a história em si, é o coração da tragédia, né? Sobre o que ela versa. Caste severa como a de Ésquilo, apaixonada como a de Eurípides, olha o caráter patológico, passional, né? Patético. Enérgica e natural como a de Sófocles, tem de mais do que essas outras aquela unção de sensibilidade, o espírito do cristianismo, né? Se derrama por toda ela, molhando de lágrimas contrictas o que seriam desesperadas ânsias no pagão. Olha aqui a ruptura que ele estabelece em relação à tragédia, né? Se a tragédia tem, né, as duas tragédias, tanto Frei Luís de Souza e as tragédias antigas, tem esse ponto em comum, que é essa energia, essa paixão, né? Há um ponto de ruptura também, que é a questão da resignação cristã, né? Como a gente vai ver nas personagens de Madalena, né? Na própria feição de suas ações. O que causa avanço no pagão geram lágrimas contritas, né? Acendendo até as últimas trevas da morte a vela da esperança que não se apaga com a vida. A esperança cristã aqui dentro, né? Que segundo ele não estava presente nessas tragédias, né? Mas há sim um ponto de referência entre essas duas. O que se percebe é que, para além da semelhança do quesito fábula, a peça Frei Luís de Souza aproxima-se da tragédia grega pelo caráter apaixonado de seus diálogos. Qual é o tom dessas tragédias, né? O que elas trazem de comum? E aqui, né? Em que as personagens expõem à luz do dia e do espectador as afetações de sua alma. Se os personagens falam, né, o chão, o palco de seus discursos é justamente esse patos, né? Essa paixão, essa grandiloquência, esse extravasamento do gesto, da expressão, que se dá pela linguagem, pelo discurso, né? E esse discurso para um texto dramático que ainda não foi necessariamente encenado, se manifesta na linguagem, né? Segundo Aristóteles, a elocução é especialmente uma arte retórica que, assim como na política, tem uma importância que é a de transmitir com beleza e maestria um pensamento. E olha o que Aristóteles fala, né? A aproximação entre o discurso político e, né, a tragédia. A tragédia é a imitação de uma ação, e através desta, principalmente dos homens que atuam. Em terceiro lugar está o pensamento. Consiste em ser capaz de exprimir o que é possível e adequado, que na oratória é função da arte política e da retórica. Os antigos poetas faziam seus personagens falarem como políticos, os atuais fazem-nos falar como retores. O que Aristóteles quer dizer aqui? Né? Que os tragediógrafos, de forma geral, fazer com que esses personagens, a partir dessa arte retórica, a partir da elocução, falassem como grandes políticos, né? E elas falam não sobre seus pensamentos, sobre seu patos em si. Elas falam sobre um povo e falam para um povo, né? Ou seja, elas procuram assentar uma estratégia política de convencimento de suas verdades e seu pensamento. E quanto mais bela a palavra, mais belo o pensamento. E aqui, palavra e pensamento, não é, se equivalem.
Palavra e beleza se equivalem, né? Pensamento e beleza se equivalem. Né? Expressar bem um pensamento é expressá-lo com beleza, com força, né? A partir dessa arte que também é política, né? Uma arte do convencimento. Em Frei Luís de Souza, observamos que as personagens falam como políticos que constantemente se referem à história de Portugal com grande eloquência. Como assim grande eloquência? Com grande elocução. Mesmo que essas histórias que culminem, né, um desenlace trágico, versando sobre seus próprios sentimentos, elas dialogam com as narrativas do povo português. Aquilo que pertence à esfera do micro, né, de um amor como o da Madalena, né, que, digamos assim, né, o marido morreu, Dom João, né, pelo menos ela achava que tinha partido, que tinha morrido. Ela se casa novamente, né, com Luís de Souza. Mesmo que a história verse sobre algo aparentemente banal, ela está apontando para a história de Portugal, né? Elas dialogam com essas narrativas do povo português. Analisamos, portanto, dois diálogos pertencentes, uma à tragédia Medéia de Eurípides e o outro ao drama estudado nesse trabalho. Vejamos como os dois se aproximam na tentativa de brincar os discursos políticos, né, e ficcional ao mesmo tempo. Vamos lá, né? Olha só o que Medéia fala aqui. A vilania avulta na conversa. Que rumo hei de tomar? O da morada? Paterna que traí, tal qual a pátria? E as míseras Pelíades me abririam a porta a mim, algoz cruel do pai? Não ignoro que em casa me detesta, que mais amo, só tem por mim rancor. Quem para te agradar prejudiquei? Ganhei o quê? A bem-aventurança, a opinião corrente entre as helênicas. Infeliz, que marido fiel, notável. A mim foi dado ter, se me exilarem, só com os meus filhos, vazia de amigos. Né? E aqui a gente tem o trechinho, né, do discurso de Madalena. Né? Conto, este amor que hoje está santificado e bendito no céu, porque Manuel de Souza é meu marido. Começou com um crime, porque eu amei-o assim que o vi, quando o vi, hoje, foi em tal dia como hoje. Dom João de Portugal ainda era vivo. O pecado estava-me no coração. A boca não disse, os olhos não sei o que fizeram, mas dentro da alma não tinha outra imagem senão a do amante. Já não guardava o meu marido, a meu bom e generoso marido, senão a grosseria e a fidelidade com a mulher bem-nascida, quase que mais deve a si do que ao esposo. Permitiu-me Deus, quem sabe, para me tentar, que naquela fatídica batalha de Alcácer, entre tantos ficasse também Dom João. Ok? E aqui nós vamos, né? Algo que se observa de interessante nos dois excertos é que tanto Medéia quanto Madalena são compelidas por suas paixões, né? São levadas por suas paixões. É um discurso passional, um discurso derramado, um discurso que sangra, né? E elas agem por amor, né? Contudo, a força motriz trágica dessas peças é que elas devem lealdade não somente às suas emoções, mas à pátria que as abriga, né? E aqui Medéia se desculpa a pátria do pai, né? Assim como Madalena se desculpa pelo suposto adultério, por ter se apaixonado por outro homem, né? Um homem que vem a ser seu marido posteriormente, por conta da questão, não é, de não saber que Dom João está vivo. E aqui vem outro elemento, né, da tragédia grega, que é do reconhecimento. Porque uma vez que ele volta e ela reconhece o seu pecado, né, ela reconhece, tem essa peripécia, né, e ela consegue reconhecer o pecado, aí ela passa, né, pelo crivo da culpa, assim como Medéia, né.
Paixão e lealdade são inversamente proporcionais a essa equação instaurada pelas obras. Dom João simboliza o absolutismo de Portugal, a quem Madalena está irremediavelmente presa. Ele é o marido, ele é a instituição, né? Ele é Portugal e ela está presa a ele, né? Ela, digamos assim, não tem como sair dessa peripécia, né? Enquanto ama o patriota Manuel de Souza, com quem tem uma filha, Maria, né? Representante máxima da pureza desse relacionamento, liberal aos modos da época, né? Se ela consegue amar por amor Manuel de Souza e produzir, né, gerar esse fruto que é a filha, né, dona dessa pureza máxima, é porque existe uma ruptura em relação a esse modelo, né? Esse modelo institucional forte do casamento, né, a quem ela deve obediência, assim como Medeia devia obediência a seu pai, né, e a sua pátria de quem ela rompe, né? A voz de Madalena é política, pois sua retórica dirige-se eminentemente para o povo português, seu principal espectador. Há na fala de Madalena um discurso alegórico importante, subjacente à fábula, à história em si, né? Ou seja, tudo aquilo que mostra o propósito da tragédia segundo Aristóteles. Esse discurso é a ideia de que o temor e o amor caminham de forma antagônica. Madalena respeita e teme seu marido, Dom João de Portugal, porém é incapaz de amá-lo com paixão. E aqui vem minha tese, né? Você teme. E é engraçado que Montesquieu, né, um dos grandes filósofos liberais, ele diz uma coisa interessantíssima, né? Que o líder absolutismo, para afirmar o seu poder, ele tem que gerar temor do seu povo, ao contrário de um republicano, né? Ao contrário de um liberal, que tem que gerar o que? O respeito, né? O amor do seu povo, né? Para conseguir cativá-lo e conseguir instaurar a sua forma de poder. Este discurso é a ideia de que o temor e o amor caminham de forma antagônica. Madalena respeita e teme seu marido, Dom João de Portugal, porém é incapaz de amá-lo com paixão. Seria esse um recado dado ao povo português e que o que o rei precisa ser antes de tudo amado por suas ações, não somente por ser temido, né? Não somente temido. Na mesma reflexão encontra-se Medeia, que traz seu próprio pai, Tétis, para fugir com Jasão para Corinto, sendo esse seu arroba a principal causa da decadência do reino de Creonte, né? Medeia tem ciência de que seu crime foi ceder à paixão, traindo seu próprio povo. Por isso, como deserdada, fala para uma plateia a quem procuraria se redimir, ou a quem procuraria convencer, mostrando tão somente outra perspectiva sobre uma escolha, né? As duas mulheres aqui fazem escolhas que vão de encontro às escolhas coletivas, né? Vão de encontro às suas próprias pátrias. Então, ceder ao quê, né? A vontade individual ou a vontade de um povo, né? Como Aristóteles bem pontua, na tragédia, a palavra assume uma força política que coloca como contingências distintos desejos, né? Se por um lado nós temos o desejo da manutenção do poder de um Estado, o Estado de Portugal, representado ali por Dom João, né? O Estado, né, de Corinto, né? De quem, né? De onde Medeia é exilada, né? Justamente por ter contrariado o seu destino, que era permanecer em sua pátria. Então, né? Temos por um lado o desejo da manutenção do poder no Estado, o desejo carnal, o desejo de preservar a amizade filial, enfim. Nem sempre esses desejos serão conciliados e a supressão de um pelo outro levará ao trágico. E aqui o trágico é uma dimensão que é uma dimensão romântica. O trágico é uma inversão de Nietzsche, é uma inversão de Schiller, né?
O trágico não consiste necessariamente na tragédia em si. A tragédia é um gênero teatral, um gênero dramático. O trágico é uma inversão romântica, né? É uma inversão romântica que Garrett também revigora, né? No caso da peça Frei Luís de Souza, observamos que a história de um casal tece analogia com a história de Portugal, uma vez que é impossível associar o absolutismo monárquico, né, a qualquer tipo de amor patriótico que deixe livre o cidadão para fazer suas escolhas. Né? Seria esse, portanto, o objeto de nação construído por Garrett e o romantismo, uma nação liberal e burguesa que deveria, né, ao povo antes uma liberdade constitucional ao invés da opressão? Né? Que liberdade é essa? Liberdade de escolha, liberdade de poder expressar sua individualidade, né? Seria essa a liberdade propiciadora de uma e construtora de um projeto de nação possível? Ou temor, né? Ou a opressão? Né? Fazendo analogia entre o casamento instituído Madalena por Dom João e o casamento, né, que foi dado pela livre escolha do amor, né? Enfim, o ético e o estético se confundem nessa tragédia. Uma fábula, uma simples fábula, né? E não somente a fábula, mas o discurso, né, que ela constrói, é capaz de construir essas pontes de analogia, né, entre um modelo de sociedade e um modelo de amor, né? Enfim, o ético e o estético se confundem nessa tragédia e nos levam a pensar, né? Esse, né, pessoal, é o trabalho que está ainda em construção, né? Digamos assim, é o embrião, a célula desse trabalho maior que será um artigo. Mas aqui nós já apontamos os principais tópicos, né? A apresentação, digamos, a bibliografia, né? Que versa sobre Aristóteles, a tragédia antiga, né? Porque a tragédia é um grande gênero que perpassa séculos, né? A gente tem a tragédia grega, a tragédia clássica, renascentista, né? A gente tem a tragédia barroca, mas aqui nós estamos falando da tragédia grega, fazendo esse recorte, né, da emulação de discurso. O que seria essa emulação? Eu me aproprio de um discurso com a estratégia de fazer, né, uma política a respeito dele, né, política que no melhor sentido possível, né, no sentido de tentar exprimir eticamente o pensamento a partir da arte e um pensamento em consonância com o meu projeto de nação de Portugal, que vigorava ali em meados do século XIX e que tinha a ver também com o surgimento desse novo modelo econômico, né? Porque a história de um casal, né? A história de Madalena, a história de Medeia, e ambas falam, né? Ambas, é interessante que se diga que ambas falam para o seu povo, ambas se justificam com o seu povo. Os problemas dela não dizem respeito somente a elas, mas à pátria em si, ao assentamento de uma nação, não é? E o grande problema de Medeia é que quando ela mata a filha de Creonte, né, por ciúme, ela mata também uma nação. Quando ela foge da sua pátria para, né, viver com o estrangeiro, ela também deve satisfação ao seu povo, mas são levadas por contingências totalmente individuais, como a paixão, o amor, né, desesperado, esse pathos, né? Então, gente, é isso. A gente nota uma semelhança entre esses dois discursos, né? Ambas se manifestam com muita maestria, ambas, Madalena e Medeia, falam em nome do amor, né, para o seu povo. É isso, gente, né, que temos as referências e é só. Tenha uma boa tarde e até mais, né?